Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. BCFF11, vale a pena? Venha saber. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de papel, ele é um FOF, um fundo de fundos. Na data que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado ali a 9,16. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 9,17%. Ele está sendo negociado a um PVP de 0,93, ou seja, 7% de desconto. E ele vem sendo negociado com liquidez média aí de 3 milhões e 700 mil. Então é um fundo que negocia muito por dia. E nos últimos 12 meses o fundo teve uma valorização, uma recuperação de 25%. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse fundo, recentemente, ele fez um movimento seguinte. Ele é um fundo de base R$100, que ele veio para a base 10. Só que ele não veio para a base 10 desdobrando de 10 cotas, né? Ele veio desdobrando de 8. Então esse fundo valeria uma média de 12,50. Por que eu quero deixar claro isso aqui para vocês? Esse é um FOF que eu não gosto muito dele, porque ele já sofria antes da pandemia. Se a gente observar bem, esse fundo, ele já era para ser negociado a 12,50 antes da pandemia, ele já não conseguia alcançar isso, era um FOF que já sofria nisso, né? No final de 2019, antes da pandemia, o mercado ficou eufórico, e aí sim, esse fundo, que era para estar sendo negociado ali a 12,50, chegou a ser negociado a 14, a 15 reais mais ou menos, mas rapidamente, né, durante a pandemia, as suas cotas foram jogadas para algo na casa de 8 reais. Depois, o fundo até chegou próximo ao seu valor ali, que seria o valor justo dos 12 reais ali, ó, 12,50. Mas desde janeiro de 2021 para cá, o fundo voltou a patamares abaixo do seu valor. Então ele chegou ali durante o ano de 2021, chegou a picos abaixo de 8 reais, 8 reais novamente. Lá no final do ano de 2022, novamente ficou com picos abaixo de 8 reais novamente. E aí, desde essa última queda do finalzinho de 2022 para cá, o fundo vem nesse cenário aí de recuperação. Nas últimas semanas, o fundo está lateralizado, mais ou menos esse patamar de 9 e pouquinho. Aqui abaixo a gente vê algumas informações a respeito do fundo. Então a gente vê o nome do fundo, CNPJ, a gente vê que é um fundo para investidor em geral, mandato renda, ele é um fundo de títulos e valores imobiliários, é um fundo de fundos. Ele é por prazo indeterminado e gestão ativa. Em relação à taxa, nós vamos deixar para ver dentro do seu relatório, né? E não há que se falar de vacância. Um FOF, um fundo de papel, não há que se falar de vacância. É um fundo que é um dos maiores do nosso mercado, ele tem 315 mil cotistas, tem 201 milhões de cotas emitidas, ele está sendo negociado ali valendo 9,87 e ele tem um patrimônio de quase 2 bilhões, é um fundo gigantesco no nosso mercado. E ele entregou de rendimento 7 centavos aí, o último dividendo anunciado. Continuando aqui no site, a gente vê o yield médio do fundo. Então, o que é esse fundo aqui? Eu não gosto muito dele. Por quê? O yield médio dele, antes da situação pandêmica aqui, ó, durante os idos de 2019, era um yield médio baixo, na minha humilde opinião, 0,6. Durante a situação, pouco depois da pandemia, chegou a cair para algo próximo de 0,4. E agora, o fundo está orbitando ali próximo de 0,8. Tá? Então, assim, agora o yield está algo até mais ou menos aceitável, mas ainda assim, eu acho um yield muito abaixo dos seus pares, tá? Continuando aqui, a gente vê que é um fundo que ele vem estagnado nesse patamar há muito tempo, ó, próximo de 7 centavos, né? E durante alguns períodos aí, ele chegou a entregar até abaixo, ó, 5, 6, e agora ele está nesse patamar de 7. Somente um mês aqui que ele entregou 8 centavos de renda. Ele lá no dia 8 de janeiro, ele pagou no dia 15 de janeiro a quantia ali de 7 centavos. E até novembro ele era um fundo de base 10, ele pagava ali 56 centavos. Continuando aqui, a gente vê a rentabilidade. E aí, novamente, é o seguinte, poxa, eu já trouxe aqui outros ativos, tá? E aí, tem ativos aí que tem muito tempo, que você vê que, pelo menos no longo prazo, a rentabilidade é uma rentabilidade bacana. Olha esse fundo aqui, a rentabilidade dele nos últimos 5 anos. 30%. O CDI do período 44, então ele está rendendo menos que a renda fixa. O IPCA do período 32, menos que a inflação. O IFIX 38, o IDIV 68. Então, assim, é um fundo que está rendendo abaixo até do que qualquer indicador. Então, novamente, mais um ponto aí que me chama a atenção negativamente, né, a respeito do fundo. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo, eu trago para vocês formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Você gosta do que a gente faz? Considere nesse vídeo aqui
fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. amuinvest@gmail.com. Qualquer doação que você fizer para o canal ajuda demais. Outra forma de apoio financeiro, os nossos canais aí, Amuinvest, Amufiagro, Amudicas e Amufinfra, os canais contam com o clube de membros. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, você apoia o nosso canal tornando-se membro. É um valor baratinho, irrisório, mas pra gente faz enorme diferença. Além de nos apoiar, você tem acesso antecipado a vídeos, lembrando que esse vídeo está sendo gravado com mais de 2 semanas de antecedência. Você tem preferência nos vídeos e participa do nosso grupo fechado. Quem é membro também tem um baita desconto na nossa planilha de controle financeiro. Tornando-se membro, além de nos apoiar, essa planilha é excelente, é um ótimo produto. E mais, vai te ajudar no controle dos seus ativos e na sua declaração de imposto de renda. Adquira a planilha porque você vai estar nos apoiando imensamente. Lembrando que é um produto de ótima qualidade por um preço bem acessível aí. Além do mais, nós contamos também com e-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos fiagros. Esses e-books possuem um conteúdo aí de fácil entendimento, fácil aprendizado, que acredito que possa agregar bastante aí para vocês. Considere fazer a aquisição dos e-books. Desde já agradeço imensamente todos vocês que nos apoiam aí. Por falar em apoio, eu não poderia deixar de agradecer aos membros. Os membros carregam o canal nas costas, literalmente. Então, Jonalva se tornou membro Silver. O Cristiano renovou no nível Silver. O Anderson se tornou membro Bronze aí. Todo o pessoal aqui no canal Amuinvest. Lá no canal Amufiagro, o Alexandro, nível Gold. O Antônio Tadeu, no nível Silver. F. Barros, Giovanni e Rafael, nível Bronze. E são membros aí há bastante tempo aí. Muito, muito obrigado. Novamente, os membros carregam o canal nas costas. Vocês são imprescindíveis para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. Muito obrigado de coração, vocês são demais. E eu não poderia deixar de agradecer ainda Jadilene, que faz doações sucessivas, mensais aí pra gente. São valores bem generosos, obrigado de coração. Doação para o Pix do canal. Qualquer doação é de extrema importância pra gente aí. Obrigado, que isso faz com que a gente consiga continuar fazendo o nosso trabalho aí. Então, muito, muito obrigado. Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial. A BTG tem por padrão, na maioria dos seus ativos, trazer um relatório curtinho, com esse aqui não é diferente. É um relatório de novembro aqui, então está um pouquinho defasado. Ele saiu em janeiro, esse relatório. Então era para estar um pouco mais atualizado, né? Então aqui a gente vê algumas informações a respeito do fundo. Taxas que ele cobra, 1,10 de gestão, 0,15 de administração, não tem performance. Mais à frente a gente vai ver na prática se eu considero isso aqui taxa cara. Eu não dou a mínima para esses números aqui, porque isso aqui, gente, é totalmente irrisório. Eu já vi fundos com taxa, que é uma taxa alta, tá? E na prática, refletir em taxa baixa. E já vi fundos com taxas aqui até aceitáveis, mas quando você vai calcular da forma como eu trago os cálculos, né? Aí são taxas assim, totalmente tranquilas. Então, vamos ver na prática, mais à frente eu vou trazer para vocês dizer a minha opinião a respeito dessas taxas aqui. Continuando aqui no relatório, aqui ele fala sobre o desdobramento. E aqui, por mais que, assim, a minha opinião, gente, eu sou um Zé Goiaba. Eu sou um fazedor de vídeos para internet. Então, o que acontece? Tem algumas gestoras que eu não gosto muito, tá? XP e BTG são elas. São algumas delas que eu não gosto. Na minha humilde opinião, eu sou o Zé Goiaba, eu sou um fazedor de vídeos para internet, eu não entendo nada de nada. O que acontece, gente? Como eu disse anteriormente, esse é um fundo de base 100. E ele fez desdobramento, eu acho isso ótimo. Só que, para mim, eles fizeram, entre aspas, tá? Desculpa o meu linguajar, é apenas a impressão que fica para mim. Eles fizeram uma forma de maquiagem, uma forma de tentar disfarçar que o fundo não estava performando bem. Poxa, se ele é um fundo de base 100, quem comprou ele na base 100 queria que ele tivesse ali próximo de 100. Você concorda? Concorda, amor? Então esse fundo, quando chegou ali próximo de R$80, o que a gestão fez? Ao invés de desdobrar para ficar na base 10, né? Então assim, o fundo ficaria ali próximo de 7,86. Olha a malandragem da gestão. Ele pegou e desdobrou por 8. Por quê? 7,86 aqui, ó, 78 e 61 dividido por 8. Olha a malandragem. A cota ficaria ali em 9,82, como ele trouxe aqui no prospecto. Tudo bem? Poxa, ele é um fundo de base de 100, gente. Aí ele vai para base 10 na forma de 1 para 8. Para mim, isso é uma forma de maquiar, tá? Meio que ludibria quem não tem um certo conhecimento, sabe? Sei lá. E aí o que acontece? Por isso que eu disse, se você olhar o gráfico do fundo, das negociações, como você olha as cotas lá próximas a R$10, esse fundo nos últimos 5 anos nunca teve a cota próxima de R$10, que seria a base desse fundo. Então esse fundo aqui ele não é um fundo de base 10.
apesar deles trazerem um fundo para base 10, esse é um fundo de base 12,50. Porque ele dividiu 100 por 8 e não 100 por 10. Enfim, fiz o meu desabafo, expliquei por alto como que eles fizeram. Na minha opinião, eu vi isso com péssimos olhos. Eu até brinco muito quando eu falo sobre esse fundo aqui, que eu falo que é o FOF do primo rico. E eu vou continuar falando aqui para não ficar falando mal do fundo durante o vídeo, né? Que meu objetivo não é denegrir, nem falar mal, é apenas trazer as minhas impressões. Mas, enfim, deixa eu continuar falando aqui. Ele traz alguns destaques. O valor de mercado dele, ele estava sendo negociado a 1 bilhão e 800 milhões e ele vale 1 bilhão e 900 milhões. Então tá com um pequeno desconto frente ao que ele está valendo agora. Mas a gente vai ver dentro do seu relatório que ele vale mais do que isso, né? Seguramente é para ele valer 12,50, isso aí é inquestionável. Então, como ele está valendo 9,84, ele tá com um desconto aqui, ó. Por quê? Os seus ativos ainda continuam depreciados, né? Depois, lá dentro aqui do próprio relatório, ele vai falar um pouco melhor sobre isso. O dividendo dele, ele tem 300 mil investidores. Então, esse fundo, o que é o ponto positivo? Você vai ter altíssima liquidez, você tem muitos investidores, isso é um ponto interessante. Mas é um fundo com performance pífia, muito fraca, na minha humilde opinião. De novo, tem o ponto dessas situações da BTG. Ele tem 64 FIIs, ele investe, e olha só, ele tem CRIs. Ele investe em CRIs, certificados recebíveis. Aqui é mais um ponto que, para mim, a performance do fundo deveria ser melhor. E não é. Né? Então, assim, sei lá, continuando aqui. Aqui ele fala mensagem dos investidores, é uma mensagem no cenário macro. Eu não vou ler essa parte aqui para vocês. Qualquer coisa, vocês pausem o vídeo aqui e dão uma lida nele completo, tá? Ele fala que em novembro, eu vou ler só essa parte inicial. O BCFF pagou 7 centavos, em linha com as suas últimas distribuições. Esse valor representa um yield de 9% ao ano. Para um FOF, eu acho muito pouco. Destacamos o retorno real do BCFF de 5,4% no mês. Porque aqui ele está contando com a recuperação do fundo, né? Mas eles deveriam falar que o fundo ainda se encontra, por exemplo, 20% depreciado, né? Ele fala que subiu 5% aqui, mas enfim. Aqui ele vai falar sobre situações no Brasil, no mundo, questões macro aqui, e de novo, essa parte eu não vou ler aqui para vocês. Se você tiver interesse no fundo, dá uma lida para você ver a impressão da gestão nesse sentido. É aqui onde eu falo sobre o duplo desconto do fundo, né? Então note, ele está sendo negociado a 9,05, atualmente ele vale 9,84, contudo, os seus ativos internos valem 11 reais. Então, poxa, veja que, segundo a gestão de 12,50, que deveria ser o fundo, um fundo de base 100, a gestão já está dizendo que ele vale 11 apenas, tá? Então, cadê esses outros 1,50 que sumiu no decurso do tempo? Enfim, né? E aqui outro ponto interessante é o seguinte: até 2021, esse fundo, e olha que a performance dele era pífia também, era performance muito ruim. Então até 2019, ó, 20, 21, a performance do fundo era oferida por ganho de capital. O fundo fazia giro e esse giro entregava resultado para o fundo. Então imagina, ele fazendo o giro, ainda tinha uma performance pífia. Atualmente eu acho isso menos pior. Por quê? Atualmente ele quase não faz giro e tem a mesma performance de antes fazendo giro. Estranho, né? Porque quando você faz giro, a ideia é você ter um resultado um pouco melhor. Enfim. E note o seguinte, por que eu falo que é um resultado pífio? Olha aqui, 37 centavos, 20, 23, uma média, tá? De 35 centavos, 31. E agora que ele começou a entrar num platô um pouco melhor, né? Então, lógico que aqui era só o que ele gerava sem o giro da carteira, tá? E aqui mais abaixo a gente vê as posições do fundo. Ele está 47% alocado em fundos imobiliários de CRIs e CRIs. 24% em fundos de tijolos, 12% em tipos de tijolos com contratos, aqui é de lajes, né? Contratos atípicos, 9% diversos, 5% shopping, 3% caixa. E aqui ele fala a tese de cada uma das suas participações, tá? Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora formas de apoio gratuito ao nosso canal. Se você gosta aqui do que a gente faz, desse vídeo, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal e ative o sino. Tudo isso é de graça, mas para o nosso canal vai fazer enorme diferença. Nós estamos aí na meta de tentar chegar a 20 mil inscritos, então se inscreva no nosso canal e nos ajude a chegar aos 20 mil. Comenta aí para nós. E aí, você também tem esse FOF igual o Primo Rico? Você acha que ele é um bom fundo? O Primo Rico lá, ele meio que tem dependência, tá? Com a XP, querendo ou não, BTG, a XP e a BTG são bem aliadas uma com a outra, né? São as duas gigantes do nosso mercado, do nosso cenário. Então, querendo ou não, o Primo Rico para investir, não pode investir em qualquer ativo.
ele precisa de um ativo que tenha alta liquidez. E, querendo ou não, ele vai investir em ativos, né, das gestoras aí que... Mas, enfim, comenta para nós a sua opinião aí. Você gostou das informações trazidas até aqui? Eu ainda vou mostrar mais informações, taxas e tal, o portfólio, né? Você gostou? Você teria esse fundo? Você acha que eles fazem um bom trabalho? Você gostou das informações? Você acha que ele é um bom FOF aí? Ele é um dos maiores, um dos grandes do mercado, mas eu não tenho interesse de ter. Acho um péssimo fundo, uma péssima gestora, principalmente nesse fundo aqui, e não gosto não. Agora, atenção, essa é uma opinião de um Zé Goiaba, um Zé Ninguém, né? Não sou ninguém. Então, esse meu ponto de vista não é que o fundo seja bom ou ruim, para mim mas não é que ele seja bom ou ruim, e nem uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Nós temos um canal secundário, o canal MUF Infra, e nós estamos tentando chegar a 1.000 inscritos e monetizar esse canal. Vá lá no canal MUF Infra e se inscreva, nos ajude a chegar aos 1.000 inscritos e monetizá-lo. Nós já contamos com mais de 537, conto com a sua ajuda de inscrição lá. Nós temos 4 canais, os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nas plataformas lá, siga, se inscreva, comente, compartilhe, ajuda demais. Eu abro caixa de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. Voltando para o relatório, aqui ele mostra como é que é a composição do resultado, né? Essa parte eu vou pular aqui para vocês. Ele mostra o resultado aí nos últimos meses, né? Mas eu vou mostrar aqui pra gente, ó, o portfólio. E outro ponto, né? O fundo, ele costuma ancorar os seus próprios ativos. Então, ó, esse BTCI é da própria casa, com quase 10%. Eu acho uma exposição demasiadamente alta. E ele vai ter outros ativos ali, ó, como um BTHI, que eu nem sei qual fundo, mas da própria gestora. BTLG, BRCR. Enfim, ele tem diversos fundos do mesmo segmento. Quando eu falo sobre FOFs, eu gosto de FOFs que tenham ativos bons, né? E aqui ele vai ter vários, assim, eu não sei o que é esse RE Prime, esse próprio BRCR, BPML, CCRF eu sequer conheço. Ele tem alguns fundos aqui que eu não acho que sejam dos melhores do mercado, sabe? Então, enfim, né? Então não gosto muito da carteira que ele possui. Aqui novamente a gente vê aquela exposição que foi dita lá em cima, né? Já foi trazida. Então ele tem 84% da sua carteira alocada em FIIs, 3% em renda fixa e ele tem 13% em CRIs. Poxa, gente, 13% em CRIs, na minha humilde opinião, era para trazer um resultado um pouquinho melhor para o fundo, né? E eu não vejo isso como sendo um resultado tão bom assim. E olha só, não são taxas baixas não, tá? Ele tem ali 78% dos CRIs, é IPCA mais quase 9%. E ele tem ali, ó, 18% em CDI mais 2%, que não são taxas ruins. Então, enfim, não sei porquê. Aliás, eu até sei e eu vou mostrar para vocês por que esse fundo não entrega um resultado tão bom. Vou mostrar já já. Aqui, eu tô falando mal do fundo o tempo inteiro e agora eu tenho que dar o braço a torcer. Por quê? Esse é um dos poucos fundos que tem conseguido fazer algo de relevância. Geralmente, os fundos, quando vendem fundos aí com lucro, eles têm que recolher imposto de renda. E esse FOF, ele tem conseguido, estornar o imposto de renda que ele pagou. Ele conseguiu isso na justiça aí, por meio de algumas ações e tudo. Então, ele conseguiu pegar de volta parte do imposto de renda que ele pagou. Então, ele fez algo fora que nenhum fundo faz. Mesmo com algo tão bom quanto isso não se reflete em performance para o fundo. Então, é complicado, viu? Ó, ele mesmo traz as rentabilidades do fundo, ó. Nos últimos 36 meses, uma rentabilidade de menos 20%, o IFIX do período 13%, o CDI do período 26%, o IBOV do período 14%. O ideal seria ele trazer um espaço mais longo, né? Pra gente fazer uma comparação, para você ver que mesmo antes da pandemia era um fundo que já sofria e não entregava, na minha humilde opinião, a performance adequada. Aqui a gente vê, finalmente, o que eu quero mostrar para vocês. Ó. O fundo ele não traz um acumulado do ano, ou pelo menos dos últimos 12 meses. Então a gente vai comparar pelo último mês. Então receitas, a receita vem em linha, ó, não vem mudando tantas receitas, tá? E as despesas também vêm em linha. Com exceção desse mês, que eu não sei por que ele pagou muito menos despesas, as despesas vêm em linha. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ver na prática, ó, esse fundo, só de taxas, e aí não necessariamente vai tudo para o bolso da gestão, mas só de taxas, ó, 2 milhões por mês, ó, 2.228.000 está indo para o bolso da gestão. Vamos ver o que isso reflete no quanto que o fundo receitou? Vamos ver? Então vamos lá. 2.228, que eu vou arredondar para 2.229, que é quase 2.229.000, vezes 100, dividido por 15.812. Então, esse fundo está cobrando absurdos 14% de taxa. Por isso que esse fundo não performa mais.
Eu acho caríssimo um FOF. Gente, lógico que ele tem um pouquinho de CRI. Mas o que é o papel do gestor de um FOF? Ele compra fundos e depois tem que vender fundos. E esse fundo nem tá fazendo giro. Ele tá te cobrando 14% para comprar um fundo e gerir fundos, outros fundos. Absurdo, abusivo. Se você observar a média das taxas de FOFs, é na casa aí de 4, 6, 8, sabe? 14. Essa diferença aqui, ó, de 6% a mais do que um fundo que cobra muito, cobrando 8%, esse aqui, que por isso que vocês recebem menos. Então, mais um ponto que eu não teria. Eu acho até 15 é algo aceitável, eu acho, mas para FOF, para mim, passou de 8, 10%, eu já acho algo, né, sei lá, fora do normal. Então, mais um ponto muito ruim desse fundo, sabe? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário, do FOF e do Primo Rico, são somente essas informações. Diz aí para nós as suas impressões, o que vocês acharam. Muito, muito obrigado por todo apoio gratuito e financeiro. Obrigado de coração. Obrigado vocês que fazem doação para o Pix ou se tornam membros. Obrigado vocês que têm adquirido os e-books ou a nossa planilha. Tudo isso ajuda demais. Considere aí lá no canal Mudicas, nós temos e-books de português para concurso público. Considere fazer a aquisição porque apoia demais o nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave.